Além dos heróis e dos vilões, o universo da DC também está cheio de divindades, deuses do bem e do mal, de várias mitologias, de vários universos, que acabam determinando o destino de muitas coisas. Só que nem todos são famosos. Vai dizer que já ouviu falar em Alfeus? Ou Urs-Katarga? Duvido, mas não tem problema, eu te mostro quem são esses caras agora e o poder de cada um, vamos lá. Nas histórias da DC, provavelmente o deus mais famoso de todos seja o Darkseid, dos Novos Deuses. Que é provavelmente o maior vilão da Liga da Justiça. Zeus, aquele mesmo, da mitologia grega, também aparece bastante, mas existem vários outros deuses que pouca gente conhece, ou que só estão sendo mostrados nos quadrinhos agora. Mas não pense que eles são fracos ou não são importantes, pelo contrário, a impressão que dá é justamente que as divindades mais altas são as mais desconhecidas de nós, os meros mortais. Saca só essas divindades pouco conhecidas do universo DC que eu trouxe pra você. Depois do seu like, manda nesse like e comenta, qual desse deuses te empolgou mais para ver no novo DCU? Voltron é uma divindade bem desconhecida, mas bem importante, já que ele é, na verdade, o precursor de todas as tropas de lanternas, de todas as cores. Ele foi o primeiro ser no multiverso a conseguir utilizar o poder do espectro emocional, então ele tinha basicamente todas as cores dos anéis dos lanternas, e só daí já dá pra imaginar o poder desse cara. O problema foi que ele entrou em uma guerra com os Guardiões do Universo, e acabou aprisionado por eles. Mas depois foi libertado para substituir os lanternas. Ele lutou então contra os lanternas de todas as cores e ainda ajudou a fazer seu próprio soldado, o Lanterna Fantasma, que é um cara chamado Frank Laminsky. Além dos heróis e dos vilões, o universo da DC também está cheio de divindades. Exatamente, Urs-Katarga. Quem conhece o monstro do pântano, vai lembrar do verde, que é aquela personificação da natureza, o conselho das árvores e tudo relacionado às matas e natureza na DC, mas existe outro deus desse aspecto, que se chama Urs-Katarga. Esse cara de nome difícil é um deus da natureza só que maligno, controlador. Foi ele que sequestrou a Bárbara Minerva e transformou ela em Mulher Leopardo, basicamente deu os poderes para ela, e ele chegou a ser derrotado pela Mulher Maravilha, libertando a Mulher Leopardo do comando dele. Ela deixou de ser vilã por um tempo. O Urs-Katarga é bastante desconhecido e a real é que ninguém tem muita ideia do quão poderoso ele realmente pode ser, mas não é pouco. Grail, o Darkseid, dos Novos Deuses, todo mundo conhece, mas pouca gente sabe que ele tem uma filha, a Grail, que é filha dele com uma das Amazonas, o povo da Mulher Maravilha. A Grail herdou a crueldade do pai e ainda é forte como uma Amazona, mas logo que ela surge, ela representa um problema para o próprio Darkseid. Ela não é só vilã para todo mundo, é vilã pro Darkseid. A Grail se une com o Anti-Monitor em uma guerra contra Apocalipse, mas no meio do confronto ela muda de lado e vai ajudar o pai. O Darkseid perde essa guerra e volta a ser uma criança, e desde então a Grail captura outros deuses para alimentar o poder do bebê Darkseid e fazer ele voltar a ser o que era. Como filha do Darkseid, ela é extremamente temida, e já entrou em confronto com a própria Diana e a Liga da Justiça. Hyuga Khan ainda na família do Darkseid, a gente já falou da filha dele, e agora você vai conhecer o avô da Grail, pai do Darkseid e antigo deus do mal, uma entidade extremamente poderosa, conhecido como Hyuga Khan. Sim, ele é o pai do Darkseid mesmo, e é um membro dos deuses antigos, aqueles que foram destronados pelos novos deuses. Na verdade, ele planejava um retorno dos deuses antigos escravizando os novos deuses, mas como ele era obcecado com a chamada Source Wall, que é uma parede, uma barreira que fica nos limites do universo, ele acabou ficando preso como uma estátua de pedra nessa parede. Em outra ocasião ele lutou contra o Shazam e também foi derrotado. Para vocês terem uma ideia do que é o Hyuga Khan, é fácil, é só a gente lembrar que o próprio Darkseid temia que Hyuga Khan voltasse para se vingar. Basta só eu falar isso.
Barbatos na HQ de Dark Knights, Metal, um dos grandes arcos mais recentes do universo DC, a gente conheceu uma divindade chamada Barbatos, um deus maligno que pertence ao multiverso negro, que é basicamente uma versão espelhada, só que do mal, do multiverso normal da DC. Nesse multiverso negro, existem os mundos mal formados, os planetas que não deram certo. Então são planetas completamente estranhos, bizarros, e o Barbatos basicamente governa esses planetas. Só que em Dark Knights, Metal ele tenta conquistar o multiverso normal da DC, e para isso ele usa um exército de versões malignas do Batman para invadir aqui e quebrar a Source Wall, o que quase acabou destruindo a realidade toda. Ele foi derrotado por um esforço conjunto dos heróis da DC, mas olha, não foi nada fácil. Alfeus, e lembra que eu falei que o Barbatos governa os mundos mal formados? Então, ele é basicamente o lixeiro do Alfeus, o forjador de mundos, que pouca gente sabe, mas é o terceiro irmão do Monitor e do Anti-Monitor. Ele é responsável exatamente por isso, forjar, criar os planetas que existem em todo o multiverso, e o que não dá certo, vai pro multiverso negro e vira problema do Barbatos, que é basicamente um funcionário do Alfeus. Esse irmão menos conhecido acaba se juntando com o Monitor e o Anti-Monitor para salvar o multiverso de outras divindades ainda mais poderosas, que são chamadas de juízes, e eu já vou te explicar quem eles são. Perpétua, um desses chamados juízes, é uma divindade chamada Perpétua. Essa é braba, galera. Ela funciona em um nível de omniverso, que para quem não sabe, é um aglomerado de multiversos, ou seja, ela é importante. E como se não bastasse, ela também é a mãe do trio de irmãos que eu falei agora há pouco. O Monitor, o Anti-Monitor e o Alfeus, o forjador de mundos. A Perpétua é provavelmente a maior ameaça que já existiu no universo DC, já que ninguém sabia da existência dela porque ela estava presa na Source Wall. Quando o Barbatos foi derrotado pelos heróis da Terra, ela acabou sendo libertada e transformou o Lex Luthor em um servo. Só que depois o Lex ainda foi descartado e trocado pelo Batman que ri, aquela versão bizarra do Batman misturado com o Coringa, que surgiu recentemente. Relativamente recente nos quadrinhos. Ela tentou tomar o controle total do multiverso principal da DC, derrotou os outros juízes, que também são superpoderosos, são deuses da mesma classe dela, que tinham a missão de balancear o omniverso, e causou muito caos e destruição. A Perpétua é tão perigosa, que quem derrotou ela foi o próprio Batman que ri, que já é uma divindade, usando o corpo do Dr. Manhattan, de Watchmen. Sério, o Darkseid é um Zé Ninguém perto da Perpétua. Agora eu pergunto pra vocês. Nesse reboot agora que vai acontecer na DC nos cinemas, você acha que tem espaço para alguma saga, algum personagem desses que eu citei aqui nesse vídeo? Comenta aqui embaixo, quem você gostaria que o James Gunn e Peter Safran trouxessem nessa nova versão do universo DC dentro dos cinemas? Comenta aqui embaixo, obrigado por esse vídeo. Toca aqui, se inscreve no canal. Obrigado de coração por ter você aqui, isso é que é bom demais, espero você no próximo vídeo. Valeu, fui!